que eu diminua e que Ele cresça. Apareça nessa noite, Pai. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos receber o servo de Deus aplaudindo, irmãos, por favor. A paz de Cristo Jesus a todos. Queridos irmãos, é um imenso prazer, honra estar aqui com vocês, conhecendo mais uma partícula do povo de Deus. Eu até falei lá na nossa igreja, na DEVEC Caruaru, que era a Catedral da Adoração. E o pastor Heron disse, não, o pastor está sendo muito modesto, é uma igreja normal. Eu disse, não, é uma catedral mesmo. Olha que coisa linda você aqui, nesta noite, adorando, enaltecendo ao nome do Senhor Jesus. Eu quero externar a minha gratidão a Deus e também externar a minha gratidão ao pastor Heron Cruz, que eu tive o grande prazer de conhecê-lo lá em Caruaru pela primeira vez e agora também aqui podendo desfrutar da presença dele. A pastora Cristiane também, a esposa do digníssimo pastor, Deus abençoe, prazer conhecer a senhora, pastor Sebastião e a missionária Luzineide, acertei? Deus abençoe também a cada obreiro, a cada obreira, a cada congregado, a cada visitante, que a boa mão do Senhor esteja com vocês em nome de Jesus. Queridos irmãos, antes de adentrar no texto, eu vou anunciar a carta aqui primeiro, porque é uma carta um pouquinho mais complicada de se achar. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Enquanto você está procurando o texto, eu quero aqui também trazer um presente, um livro de presente para o pastor Heron. Que Deus continue te abençoando, pastor. Não posso chegar no profeta de mãos vazias. Tem que deixar aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus. Trago um abraço também da nossa igreja, a DEVEC Caruaru, da minha esposa, que está aqui em João Pessoa comigo, os meus 2 filhos, Joana de 12 anos, Jonatas de 2 anos, e está vindo o terceiro agora. A gente tem que colocar a obra para frente. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Na medida que você encontrar o texto, por gentileza, não é nada normativo nem dogmático, mas coloque de pé, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 13. Tenho certeza que Deus vai falar, aliás, continuará falando. Colossenses 2, versículo 14 e 13, diz assim a palavra do Senhor: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas curve a sua cabeça. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. A tua palavra que há de ser ministrada neste momento. Como todas as vezes eu faço, Senhor, e aqui não poderia ser diferente. Eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço a minha incapacidade, eu reconheço a minha irrelevância, eu reconheço, Senhor Jesus, as minhas limitações humanas. Mas ao passo que eu reconheço as minhas desqualificações, eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço a tua soberania, eu reconheço o teu poderio de Deus, a tua representatividade e a tua disposição de Deus de falar a cada coração aqui neste lugar. Espírito Santo, eu quero te pedir na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor traga todas as mentes cativas ao poder da tua palavra nesta noite, que as pessoas saiam daqui renovadas pelo poder da tua palavra neste lugar. Espírito Santo, como todas as vezes eu falo, e uma vez mais permita-me dizer que o convidado mais especial desta noite não somos nós que estamos aqui em cima deste púlpito, nem as pessoas que estão espalhadas nessa igreja, mas o convidado mais especial deste lugar é o Senhor Espírito Santo de Deus. Por isso que nós estamos aqui para te bendizer, para te exaltar, para te enaltecer. A única estrela que brilha continuamente é o teu nome, Jesus, até porque foi no teu nome que o apóstolo Paulo disse que todo
todo joelho teria que se dobrar e toda língua teria que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Espírito Santo, permeia este ambiente, nos envolve com o poder da Tua palavra. Todos nós, ó Deus, nos assemelhamos aos 24 anciãos de Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 10, que ao chegarem diante do trono do Cordeiro, tiraram as coroas de suas cabeças, se prostraram diante do trono e começaram a dizer: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. A glória é para Ti, a exaltação é para Ti, o aleluia é para Ti, o aplauso é para Ti, o reconhecimento é para Ti, o enaltecimento é para Ti, a magnitude é Tua, porque somente o Senhor tem à Tua disposição, serafins que continuamente estão diante do Teu trono dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Espírito Santo do Senhor, impacta-nos uma vez mais, glorifica-te uma vez mais no nosso meio. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Olhe para cá, preste atenção. Eu estava orando a Deus para compartilhar uma mensagem da parte de Deus com vocês, e o Espírito do Senhor, como Ele me moveu a pregar, inclusive essa mensagem lá na igreja que pastoreio, falando sobre autoridade. E o tema dessa mensagem é autoridade reconquistada na cruz. Repita comigo: autoridade reconquistada na cruz. Escute, olhe para cá. Antes de adentrarmos esse texto na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, se faz necessário rememorarmos alguns fatos importantes até que cheguemos aqui nesse texto propriamente dito. Você lembra lá em Gênesis, no capítulo de número 1, a partir do verso 26, Deus, depois de ter feito todas as coisas, Ele reúne a Santíssima Trindade e disse que eles deveriam fazer o homem conforme a sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1, versículo de número 28, você vai perceber no texto que Deus dá a responsabilidade, a autoridade nas mãos do homem. E Ele diz para o homem e para a mulher: sujeitai a terra e dominai-a. Deus estava colocando na mão do homem toda a responsabilidade e administração do Éden. Mas quando chegamos em Gênesis capítulo de número 3, percebemos nesse texto do capítulo 3 a queda do homem no pecado. O homem peca contra a pessoa de Deus e, consequentemente, algumas perdas acontecem na vida deste homem. Este homem, ele perde a presença de Deus, que era algo contínuo, rotineiro na vida dele. Este homem perde a eternidade. Este homem perde o jardim do Éden. E este homem também agora se torna um ser mortal. Ele se tornaria pó novamente. Por quê? Porque o pecado trouxe grandes consequências. De maneira que o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mesmo apóstolo lá em Romanos capítulo 6, verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Perceba que a Bíblia está explicitando a miserabilidade humana, como os homens são totalmente vulneráveis, e depois que o pecado adentra no mundo, o homem se torna escravo do pecado, escravo do mundo e escravo do diabo. O homem está totalmente aprisionado. E lá em Provérbios, Salomão, no capítulo 20, versículo 9, vai dizer: quem poderá dizer: purifiquei o meu coração e livre estou dos meus pecados? O Davi, no Salmo 51, versículo de número 5, vai dizer: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Desde a nossa origem, do nosso nascimento, nós estamos debaixo de uma sentença chamada pecado. E esse pecado nos fez separação. Isaías, no capítulo 59, versículo 1, vai dizer assim: os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir vocês, nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa abençoar vocês, mas os vossos pecados fazem um embarreiramento entre você e o vosso
nosso Deus. A Bíblia está dizendo que a única coisa que nos separa da pessoa de Deus é o pecado. E o diabo aproveita todo esse cenário, sabendo que o homem está debaixo dessa sentença. Ele traz então a escravidão, de maneira que, se você conheceu alguma pessoa, ou se você antes do evangelho participou lá no candomblé, a forma que o diabo se reporta às pessoas que ali estão é: meu cavalo. Por quê? Porque no cavalo se monta, no cavalo se coloca rédea, no cavalo se determina as diretrizes, no cavalo quem está em cima comanda ele da forma que ele quer. Ainda bem que aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro não são cavalos, são ovelhas. Ovelha é diferente. O pastor pega a ovelha, coloca nos lombos e leva a ovelha com ele. Ovelha, o pastor dá o cajado, mas ao mesmo tempo tem a sua vara para consolar. Na ovelha, o pastor tem o azeite para colocar, para que os mosquitos não cheguem, não azeite para curar ferida. Ovelha é diferente. Lá no mundo o diabo monta, ele mata, ele destrói, ele acaba. Na igreja, o sumo pastor, chamado Jesus Cristo, pega você no colo e trata de você. O diabo então, ele tem agora a autoridade das mãos dele. E eu li um texto lá em Lucas capítulo de número 4, versículo de número 5, que Jesus foi levado pelo diabo a um monte muito alto, mostrou todos os poderes do mundo, e ele disse: tudo isso eu vou dar a você, se prostrado você me adorar, porque isso me foi dado. Quando eu olhei para esse texto, eu disse assim: em que momento o diabo teve autoridade? Em que momento o diabo pegou essa autoridade? O Espírito do Senhor falou ao meu coração: no dia que o homem pecou, porque eu coloquei autoridade nas mãos do homem, mas quando o homem peca, o pecado adentra na terra, e por causa disso agora o diabo, ele domina o homem, ele escraviza o homem, ele começa a destruir o homem. Até porque eu já citei aquilo que Jesus disse lá em João 10:10, a tríplice obra do diabo: matar, roubar e destruir. Mas por que o diabo nos odeia tanto? Por que o diabo tem aversão de nós? Por que o diabo odeia você? Por que o diabo me odeia? Porque Deus, ele nos deu algo que não deu ao diabo. É a primeira consideração. Eu vou repetir: Deus nos deu algo que não deu ao diabo. Lá em Isaías capítulo 14, versículo 13, ele disse assim: o diabo: eu vou colocar o meu trono acima do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Jesus lá em Lucas capítulo 10, versículo 18 diz: eu vi o diabo caindo como relâmpago. O diabo, por causa disso, foi expulso lá dos altos céus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, ele levou uma terça parte dos anjos, que são os demônios, que se rebelaram contra a pessoa de Deus. Ele queria ser imagem e semelhança de Deus, e Deus disse: você não, está expulso daqui de cima. Mas eis que de repente, depois de Deus ter criado todas as coisas, ele olhou para a Santíssima Trindade e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O diabo queria a semelhança de Deus, mas Deus disse: não, eu tenho um povo que eu estou preparando, que eu farei. Meu Deus, Arabacandarabachai, que eu farei conforme a imagem e semelhança. Aquilo que o diabo queria, ele não teve, Deus deu para nós. No capítulo 2 de Gênesis, verso 7 diz: e ele soprou nas narinas de Adão, e ele se tornou alma vivente. Nós temos uma partícula de Deus aqui dentro, que quando nós estamos adorando, essa partícula, que é o nosso espírito, é conectada com o Espírito de Deus. Somente aqueles que querem se conectar ao céu, pelo amor de Deus, levanta essa mão e adora. Aleluia, aleluia. Pastor, se eu ler o texto de Colossenses, segura, te aperreia não, daqui a pouco a gente entra nele. Sabe por que o diabo nos odeia? Porque quando o homem caiu, eu imagino que o diabo pensou e disse assim: conjectura minha, agora vai acontecer com ele
o que aconteceu comigo. Porque quando o diabo pecou, Deus disse: você está condenado, está expulso e não tem mais jeito para você. Quando o homem peca, penso eu, que o diabo olha para Jeová e diz assim: acabou para ele também. Ele perdeu também, porque da mesma maneira que eu pequei, ele pecou. Então o Senhor vai puni-lo eternamente como me puniu. Eu imagino Jeová dando aquele sorrisinho para o diabo e dizendo para ele: não, cão, eu não vou fazer com eles o que eu fiz com você. Eu imagino Jeová dando uma olhadinha para o ventre de Eva, dando uma pontadazinha assim para o ventre dela e dizendo assim: eu porei inimizade entre a sua descendência e o seu descendente, mas vai vir alguém desse ventre aí que vai esmagar a cabeça da serpente. Está vindo alguém aí que vai esmagar a cabeça da serpente. Pastor, o que é que o diabo queria que não teve? Não teve oportunidade. Mas a partir de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, Deus estava começando uma obra chamada obra de redenção, onde Ele resgataria o homem do pecado, do mundo, das garras do diabo. Deus estava dizendo: da semente da mulher vai vir alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. João em Apocalipse 3:8 disse: eis um cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Deus estava dizendo: eu não fui pego de surpresa. Quando o diabo pensava que era o fim, Deus estava dizendo: começa o meu plano, 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 começa. Aleluia. Não acabou para... Meu Deus, eu vou entregar tudo aqui. Não acabou para você. Eu vou repetir: não acabou para você. Você precisa só entender que você tem adversários que você não pode ver, que você tem inimigos que você não pode tocar, e que esse reino é totalmente organizado. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante: mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores do ar, hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Regiões celestiais, parte de cima, aquilo que a teologia chama de segundo céu, onde o diabo e toda a sua hierarquia demoníaca estão trabalhando para destruir os seres humanos, para acabar totalmente com ele. Por isso que muitas vezes vem na sua mente a pulsão de morte. Por muitas vezes eu estou pregando, o Espírito está mandando, eu vou entregar. Por isso que muitas vezes você quis dar cabo da sua vida. Por isso que muitas vezes você diz: para mim não tem jeito, para mim não tem possibilidade. O melhor é a morte, o melhor é acabar com esse sofrimento. Mas tudo isso é mentira do inferno, porque o meu Jesus veio para te dar vida. 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 Não acabou para você, mas você precisa entender como eu falei, que ele odeia você. Pastor, tem mais alguma consideração? Porque o diabo nos odeia, sim. Porque o diabo, ele recebeu a sentença que ele vai viver eternamente no inferno. E para nós, Jesus nos fez uma promessa. João 14, verso 1: não se turbem os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Eu vou preparar lugar. Mas quando preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O diabo tem inveja, porque o destino dele é o inferno, e nós temos um destino mediante ao sangue de Jesus, o céu. Por isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo de número 20 em diante: mas a nossa
nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Enquanto o diabo tem sentença do inferno, nós temos uma promessa, a promessa do céu e a promessa de um corpo incorruptível revestido de corruptibilidade. Para o diabo acabou, vai para o inferno, mas para mim, para você, mediante o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, tem o céu, tem o céu, tem o céu, tem o céu, tem o céu. Somente aqueles que foram lavados, redimidos, purificados pelo sangue do Cordeiro, levanta essa mão e adore. Aleluia, aleluia. Repita para essa pessoa: você tem uma promessa. O céu. Agora olha para cá. Depois de tudo isso aqui, eu chego aonde eu quero pregar. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Paulo vai escrever e vai dizer assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Olhe para cá e preste atenção. Se tem uma coisa que era totalmente impossível, se tem uma coisa que nós não tínhamos possibilidade alguma, era sermos merecedores da salvação. Nenhum mérito nosso, a salvação não é por meritocracia. Pastor, mas o senhor quer dizer que as minhas obras não são importantes? Quando você é salvo em Cristo Jesus, você pratica boas obras porque você não é mais escravo do pecado do mundo. Você vive em novidade de vida. Mas não são essas obras o fator determinante para que você vá para o céu. Você é salvo para as boas obras e não pelas obras. Eu vou repetir. Você é salvo para boas obras e não pelas obras. Paulo disse: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se você se deparar com isso e perceber aquilo que Paulo está dizendo, o escrito de dívida que era contra nós, Paulo está falando da lei. Se você pensa que a lei se resume no decálogo de Êxodo capítulo 20, você está enganado. Não são apenas os 10 mandamentos, mas são 613 leis. Quantas leis? Fraco, feio e pobre, para de graça. Melhor, quantas leis? 613 leis. Escute. 365 leis, chamadas leis negativas. 245 leis, chamadas leis positivas. E um homem, há mais de 10 anos atrás, inclusive reportagem que passou no Fantástico, ele tentou viver debaixo da lei, mas ele chegou a uma conclusão: é impossível que um homem consiga cumprir a lei. Você pode fazer 600 leis dentro do parâmetro, mas se você errar uma, todas as outras leis são negativadas. Não havia possibilidade para o homem cumprir a lei. A lei aponta o meu pecado, a lei aponta a minha iniquidade, a lei aponta a minha incapacidade, a lei aponta a minha inoperância, a lei aponta a minha desqualificação, que eu não sou merecedor do céu, mas eu sou, antes de Cristo, um forte candidato para o inferno e não para o céu. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso Jesus pegou aquele escrito que era contrário às 613 leis, que dizia: Joabe, você não pode ir para o céu, porque você transgrediu nisso, porque você transgrediu nessa, porque você transgrediu nessa. Nunca eu iria conseguir chegar no céu pelas minhas próprias forças, mas na cruz do Calvário, Ele pegou aquelas 613 leis e Ele cravou na cruz do Calvário. Pastor, o que isso significa dizer? Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Aquilo que vocês não podiam pagar, eu paguei por vocês.
aquilo que vocês não poderiam cumprir, eu cumpri por vocês. E porque Paulo está dizendo o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz. Porque naquela época, qualquer um que tinha uma dívida muito grande, após quitar a sua dívida, ele pegava o papel, o comprovante da dívida paga e colocava no lugar público, de maneira que todos que passassem, olhassem, diziam assim: eita, a dívida está paga, fulano de tal não deve mais nada. Quando Paulo está dizendo, ele cravou na cruz do Calvário, quem olha para a cruz, olha para Jesus, que ele não está mais lá, mas vê naquela rude cruz algo que está escrito: a dívida está paga, a dívida está paga, a dívida está paga, a dívida está paga, a dívida está paga. Ah, Jesus, eu vou entregar isso aqui. Tem muita gente que não consegue se perdoar. Tem muita gente que fica se acusando por aquilo que fez no passado. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês nesta noite. Olha o que é que João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo de número 8. Ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar-nos dos nossos pecados. No capítulo 2 da primeira epístola, verso 1, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se porventura vocês vierem a pecar, saibam que vocês têm um advogado, Jesus Cristo o justo. Lá em Miqueias capítulo 7, verso 19, ele vai dizer: o Senhor tornará a ter compaixão de nós, pisará nas nossas iniquidades e lançará no mar do esquecimento. Significa dizer que o nosso Deus pegou o teu pecado, já lançou no mar do esquecimento. O nosso Deus pegou o teu pecado, já lançou no mar do esquecimento. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aleluia, 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 meu Deus. Eu estou tentando me segurar aqui, mas não estou conseguindo. Eu não nego as minhas origens. Eu sou da vigília, eu sou do monte do círculo de oração, eu sou do pandeiro, da corrida e da marcha. Então me perdoe, pastor, eu não gosto, mas eu acredito, porque esse homem aqui é do fogo, esse homem aqui é do praia. Então ele tem o catapitifó, ele gosta. Então eu vou me soltar aqui nessa noite para te dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, Jesus, não tem mais condenação sobre a tua vida, não tem mais condenação sobre a tua casa, não tem mais condenação sobre a tua família, não tem mais condenação sobre a tua geração. Por quê? Porque quando você colocou os pés diante da cruz do Calvário, todas as maldições foram quebradas pelo poder do sangue. Ele removeu, cancelando o que era contra nós, que constava em ordenanças, que nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Escute, olhe para cá. Quando Jesus está na cruz, em João capítulo 19, a partir do verso 29, nas últimas palavras dele, Jesus, ele está na cruz, depois de ter passado, e você sabe, desde a madrugada, ele passou pelo Sinédrio, ele passou por Anás e Caifás, ele passou por Pilatos, ele passou por Herodes, depois por Pilatos novamente. Ele foi chicoteado, 39 chicotadas menos uma. Foi colocada uma coroa de espinho em sua cabeça. Ele foi esbofeteado, cuspiram nele, zombaram dele. A cruz que foi preparada para Barrabás, que o povo disse: Barrabás vocês soltam, e a Jesus você crucifica. Aquela cruz que, segundo a história, ele leva o patíbulo, que é 70 quilos o peso daquilo que ele levava. E ele precisou de Simão Cirineu para auxiliá-lo. Ele estava sem se alimentar, ele estava enfraquecido, ele já tinha passado pela angústia no Getsemane.
Ele tinha vivenciado a traição de um dos seus discípulos. E tinha sido esquecido pelos outros discípulos que não tiveram hombridade e nem enfrentaram nada. Ele estava sozinho. E quando ele está com as mãos estendidas no Calvário, eu imagino, põe isso na minha conta, a conjectura minha, que a morte dá uma olhadinha para ele e diz: eu não posso tocar nele. Por que eu não posso tocar? Porque todos aqueles que eu toquei tinham pecado, mas ele não tem pecado, então não posso tocar. Todos aqueles que eu matei é porque tinham pecado, mas ele não tem pecado, eu não posso matar. Eu imagino a morte parada naquele dia, todos os demônios olhando. E eu já vi inclusive algumas peças no passado, e até fiz parte delas, que algumas pessoas diziam assim, que o diabo fez festa na morte de Jesus, mas não houve festa, porque o diabo estava lamentando, porque os dias estavam contados para ele perder a autoridade. Quando ele está na cruz do Calvário, o diabo usa a última arma das suas mãos. Um dos ladrões, o que não se arrependeu, disse assim para ele: se tu és aquele que estão falando aí, o Cristo, se você tem poder mesmo, a representatividade que estão falando, salva você mesmo e a nós também. Se você é o que estão dizendo. Jesus não respondeu absolutamente nada para este. Ele ficou calado. E lá na cruz, de braços abertos, quando o diabo não podia tocá-lo, quando a morte não podia tocar, nenhum demônio podia tocá-lo, ele olhou para os altos céus e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Pastor, o que é que tem a ver esse texto? Tem tudo a ver. A palavra tetelestai no grego, ela está no verbo do infinitivo, que significa dizer que a ação que foi tomada naquele dia não serve apenas para o tempo presente, mas abarca o passado e abarcará também o futuro. O que é que Jesus está dizendo? A dívida não está sendo paga apenas no dia de hoje. Eu paguei a tua dívida do passado, eu pago a tua dívida do presente, eu pagarei a dívida do futuro. Eu não estou abrindo concessão para o pecado, para que de forma desenfreada vivamos em pecado. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que Ele sabia das nossas vulnerabilidades, iniquidade e transgressão, e Ele disse: eu já paguei a do passado, eu estou pagando, está pago do presente, e o futuro também, eu já paguei, a dívida está paga, eu removi inteiramente na cruz do Calvário. Somente aqueles que tiveram a sua dívida paga, levanta a mão e adora. Aleluia, aleluia. Último versículo para a gente finalizar. Versículo 15, olhe para cá por favor, para a Bíblia Sagrada. Verso 15: e despojando os principados e as potestades, os expôs ao desprezo publicamente. Olhe para cá, presta atenção. Paulo começa a inserir aqui, nesse versículo de número 15, aquilo que acontecia no Império Romano. Quando o general conquistava a guerra, ele vencia a batalha. A maneira humilhatória, a maneira de demonstrar a alguém que foi vencido, as suas vestes eram tiradas. Se era rei, tinha que tirar sua coroa, tirar as suas vestes reais. Aquelas pessoas conquistadas, elas ficavam desnudadas, sem roupas. Despojar significa tirar o poder, tirar a autoridade. O que Paulo está dizendo é, na cruz do Calvário, os demônios que dominavam a vida de pessoas não tem mais o poder de dominar. Pastor, por quê? Porque agora, depois do Calvário, foi tirado o poder deles.
eles foram expostos publicamente e agora são subservientes a um nome. E qual é o nome? O nome de Jesus. Um demônio, alguém pode ficar endemoniado e alguém dizer assim, o demônio falar: eu sou Legião, eu sou Exu Caveira, eu sou Zé Pilintra, eu sou Preto Velho, a Pomba Gira. Mas eis que de repente um crente, você cheio da unção e do poder de Deus, vai chegar o quê? Você pode ser quem você diz que é, mas eu tenho um nome que é superior, que tem autoridade, que te expôs publicamente. Qual é o nome? O nome de Jesus. Eu te ordeno, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora, no nome, no nome, no nome de Jesus, de Jesus. Esse nome há poder. Arabai conde cai derebe candarai. Onde candaraba xerebe candarai. Araba conde cai. O diabo pode chegar e dizer assim: eu vou destruir você, eu vou acabar com você, eu odeio você, eu vou cirandar na sua vida, eu vou cirandar na sua família. Mas acho que de repente você fica assim: estou tranquilo. Pastor, por que tranquilo? Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Ele vai dizer assim: filhinhos, não temais, porque maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Maior, 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 maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Pelo amor de Deus, pelo menos por 5 segundos, salta dessa cadeira e dá glória a Ele. Salta dessa cadeira e dá glória a Ele. Salta dessa cadeira. Ah, Jesus, ah, Jesus, ah, Jesus, ah, Jesus. Dá o teu glória e a tua adoração, o nome dele. Dá um aplauso para aquele que venceu. Pode se assentar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, aleluia. Escute, aleluia. Ouça-me, aleluia. A presença dele está muito notória nessa casa. E desculpa a minha franqueza se você está dizendo: não estou sentindo nada. O problema não é do altar, o problema não é do pastor, o problema não é meu. O problema é que você fica parecendo uma geladeira humana calado dentro dessa casa, parecendo que comeu giló misturado com cebola. Mas os verdadeiros adoradores do templo da adoração adoram o Pai Espírito em verdade e não se priva de adorar. Ele começa a dar glória, ele começa a dar aleluia, ele começa a dar glória, ele começa a dar aleluia. Daqui a pouco o Espírito de Deus está pegando ele. Daqui a pouco o Espírito de Deus está pegando. Cadê o povo? Cadê o povo da templo da adoração? Levanta essa mão e glorifica. Aleluia, aleluia. Pastor, termina o texto. Vou terminar. Eu vou terminar. Ouça-me. Todas as vezes em Cristo, como Paulo diz em Romanos 9, verso 1, em Cristo digo a verdade, não minto. Todas as vezes que eu estou orando para pregar uma mensagem semelhante a esta, é a semana que eu mais apanho. É a semana que tem mais levantes na minha vida. É a semana que levanta-se confusão do nada, querendo levantar confusão dentro de casa, fora de casa. Por que isso, pastor? Porque o diabo não quer que fale sobre isso.
Mas sabe o que eu digo? Eu digo assim: pode bater, cão. Pode bater. Porque quando eu pegar no microfone, eu vou deixar Jesus me usar. Eu vou deixar Jesus me usar. Ok? Paulo vai dizer, e aqui termino. Ele diz assim: os expôs ao desprezo, triunfando deles da cruz. Triunfando deles aonde? Triunfando deles aonde? Olha para cá. Aqui continua aquilo que eu disse, que o verso 15 é uma perspectiva da história romana que Paulo escreve. Todas as vezes que o general conquistava alguma coisa, um povo, um determinado povoado que se levantasse contra o Império Romano, aqueles que são historiadores sabem do que eu estou falando. Aqueles que eram conquistados, eles ficavam na parte de trás, com os despojos e os homens conquistados. O general que havia conquistado, Roma honrava ele. Ele entrava numa charrete ou numa biga com a sua mão direita levantada, com louros na sua cabeça. E as pessoas do lado direito, do lado esquerdo, estavam aplaudindo ele. E dizendo assim: ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Isso aqui se chama triunfo romano. Ele venceu. Ele venceu. E na parte de trás, aqueles que foram conquistados tinham a obrigatoriedade de apontar para aquele general e dizer: ele nos conquistou. Ele nos conquistou. Ele nos conquistou. Ele nos conquistou. Do lado direito, do lado esquerdo, os homens estavam dizendo: ele venceu. Quem estava no meio sendo conquistado dizendo: ele nos conquistou. Ele nos conquistou. Ele nos conquistou. Ele nos conquistou. Pastor, aonde o Senhor está querendo chegar com isso? Eu quero que você traga agora isso para o reino do Espírito, daquilo que Paulo está propondo para nós. Do lado direito, do lado esquerdo, os anjos dizendo: ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. E os demônios tendo que apontar para ele dizendo: ele nos conquistou. Ele nos conquistou. Os anjos dizendo: ele venceu. Ele venceu. E os demônios apontando: ele nos conquistou. Ele nos conquistou. Ele nos conquistou. No reino do Espírito está tudo conquistado. Ele dominou geral. Ele venceu geral. Ele está sendo ovacionado, aplaudido, reconhecido, reverenciado. Somente aqueles que estão dispostos a adorar aquele que venceu. Pelo amor de Deus, mais uma vez, levanta essa mão e adora. Aleluia. Pastor, prova que ele venceu. Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 18. Na grande comissão, Jesus se preparando para enviar os seus discípulos, ele disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Pastor, em que momento? Depois do Calvário, depois da ressurreição, ele volta para os seus discípulos antes do último diálogo da grande comissão: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vou repetir mais uma vez: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Pastor, acaba por aí? Não. Permita-me completar aqui para você. João tem uma visão em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 10. João viu Jesus no meio dos 7 castiçais. E aí, quando ele contempla Jesus, Apocalipse vai dizer, ele escrevendo: João viu Jesus no meio dos 7 castiçais, tendo à sua destra 7 estrelas. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve e como a pura lã. Seu vestido era comprido, seu cinto era de ouro, e seus pés semelhante ao latão reluzente, como se saísse de uma fornalha. O seu rosto igual ao sol, em todo resplendor, e seus olhos como chama de fogo. E da sua boca saía uma espada muito aguda, e sua voz era como a voz de muitas águas. Eu, quando vi, João falando, caí aos seus pés, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu
tenho a chave da morte e do inferno. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo dizer que Ele tem autoridade do céu, Ele tem autoridade da terra, mas Ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. 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 Aleluia. 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 Por isso que eu disse para você, a autoridade reconquistada na cruz. Ele tem autoridade no céu, Ele tem autoridade na terra, Ele tem autoridade sobre a morte, Ele tem autoridade sobre o inferno. E para mostrar que Ele tem tanta autoridade, que até o dia de hoje Ele te preservou, que até o dia de hoje Ele te guardou. Covid-19 pode até ter pego algumas pessoas aqui, mas olha você no templo da adoração adorando ao nome dEle. Olha você dizendo: Ele está vivo e Ele me deu vida. Mas agora eu finalizo essa mensagem. Eu finalizo essa mensagem me reportando a você. Você que está aqui, que nunca aceitou a Jesus como Salvador, ou você que está afastado do caminho do Senhor. Permita-me até ser mais ousado. Você que está desigrejado. Pastor, ainda tem esse sim, porque o diabo colocou o maior fake news da contemporaneidade: os desigrejados. A pessoa fora da autoridade de alguém, não tem uma cobertura espiritual, não tem um lugar para se alimentar, fica totalmente frágil, fraco e vulnerável, e fica dizendo: eu tenho Jesus no meu coração. Jesus não é cardiologista. Jesus quer você por completo. Jesus quer você por completa. E ainda te direi mais. Eu vou pedir aqui a pastora, junto com o pastor, por gentileza, a gente vai louvar um hino. Mas deixa eu dizer algo que o Espírito do Senhor falou comigo hoje, quando eu cheguei no hotel para orar. Ele falou algo comigo e eu disse assim: se é do Senhor mesmo, quando eu terminar a ministração, o Senhor vai me lembrar. E Ele colocou isso na minha mente. Agora, sabe qual foi o seu problema? Você recebeu vários sims de Deus e você nunca reclamou nem questionou. Quando Deus disse não a primeira vez para te preservar, você se angustiou e você não é mais a mesma. E o Espírito do Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer: hoje é noite da tua restauração. Porque a tua cadeira continua vazia e o teu nome está lá. E o Espírito Santo está dizendo: eu aguardo você, eu espero você. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos louvar suavemente uma parte desse hino. Enquanto o pastor e a pastora estiverem louvando, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui para o altar de Deus, aceitando a Jesus como Salvador. Só sei de uma coisa: foi Deus que te trouxe aqui hoje. Eu só sei de uma coisa: Deus marcou este encontro com você. Pastor, por quê? Porque Deus quer te livrar de 3 escravidões: a escravidão do mundo, a escravidão da carne e a escravidão do diabo. Eu vou repetir: Jesus quer te livrar da escravidão do mundo, da escravidão do pecado que está interligada à carne e da escravidão do diabo. Somente Jesus pode te livrar. Enquanto o pastor estiver louvando junto com a pastora, saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque eu sei que Deus trouxe pessoas aqui para renovarem a aliança, para aceitá-lo pela primeira vez e para a partir de hoje não ser mais desigrejado. Do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Levante as suas mãos e diga: meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre sobre todo nome, Yeshua. Meu amado é o mais belo entre Aleluia. Eu só vou dizer mais duas coisas aqui e já vou sair daqui, o pastor vai assumir. Deixa eu dizer só uma coisa aqui para você. Eu sei que existe uma batalha muito grande te prendendo onde você está, mas se faz necessário você se expor publicamente, sim. Você sair do seu lugar e vir aqui na frente, como essas pessoas estão vendo, mais uma vida aqui para Jesus, mais outra ali para Jesus. Mas eu sei que tem mais gente aqui nesta noite. Eu sei que tem mais gente. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade. Os fariseus olharam para Jesus e disseram assim: como você nos chama de escravos do pecado, sendo nós filhos de Abraão? Jesus olha para aqueles fariseus e diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece na casa, mas o filho sim. No verso 36 ele vai dizer: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Pastor, aonde o senhor está querendo chegar? Eu estou dizendo para você que tem coisas que você deveria dominar, mas acabou se tornando o teu senhor. Pedro, na segunda epístola, no capítulo 2, verso 19, vai dizer na parte final: o vencido será escravo do vencedor. O que é que está vencendo você? É a droga? O que é que está vencendo você? É a prostituição? O que é que está vencendo você? É a bebedice? É a homossexualidade? O que é que está vencendo você? Você se tornou escravo do pecado totalmente. Pedro continua o texto e vai dizer assim: era melhor você não ter conhecido do que ter conhecido e se apartar do santo mandamento. Como diz o adágio: a porca lavada voltou para o lamaçal, o cachorro voltou para o seu vômito. E seu último estado se tornou pior do que o primeiro, quando o diabo sentiu o gosto de te perder. E quando você se desvinculou da casa de Deus, ele redobrou o comando dele sobre a tua vida. Não estou inventando, foi Jesus que disse em Mateus capítulo 12, versículo 43, que trouxe 7 espíritos piores do que o anterior. E o seu último estado tornou-se pior do que o primeiro estado. O diabo está tentando te destruir, acabar com você. Meu Deus, eu vou entregar isso aqui. O diabo está acabando, meu Jesus amado.
Você não consegue se desvincular dessas cadeiras aí, porque eu sei que a batalha está grande, mas o meu Senhor Jesus está dizendo nessa noite: vem para minha presença, porque sou eu que estou te chamando. Para isto foi apresentado o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu não falarei mais nada, agora é com você e com Deus. Vem para o altar, vem para o altar. Essa casa é dele, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Só a igreja. Oh, que coisa linda Deus está fazendo aqui. O meu amado é. Olha as vidas chegando para Jesus. Mais vidas chegando para Jesus. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Milhares e milhares. Quantos podem aplaudir ao nome de Jesus?